Muito bem, nós mais uma vez agradecemos a Deus, por esta oportunidade que Ele nos dá, de podermos mais uma vez estarmos reunidos com o propósito de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura não de todo o capítulo, mas alguns versículos aqui para a nossa meditação. 2 Reis, capítulo 7, começando no primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e temos conosco no arraial dos Silos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Silos. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Silos ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alegou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Silos, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os Silos nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfainados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade,
Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei, segundo a palavra do Senhor, dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a essas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo, e 1 de flor de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. É uma leitura bastante extensa, né? São 20 versículos, mas uma leitura necessária, que o Senhor possa abençoar e acrescentar aos nossos corações a meditação que nós vamos fazer na sua santa palavra. Amém. Amém. Embora nós tenhamos lido todo o capítulo 7, o que me chama a atenção e que vai ser o alvo dos nossos pensamentos são as palavras proferidas por esses 4 homens leprosos, que nós encontramos aí a partir do versículo 3. Qual é a situação aqui? O povo de Israel está cercado pelos sírios. Eles estão cercados a tal ponto de que ninguém pode sair e ninguém pode entrar. Eles estão cercados a tal ponto de que já está faltando mantimentos dentro da cidade. Pessoas já estão morrendo por causa da fome. Nós não lemos os versículos anteriores aí, mas você pode ver aí que durante este cerco da Síria, o rei está passando pelo muro e de repente uma mulher grita para ele: acode-me, ó rei meu senhor. E quando o rei vai saber o que é que está acontecendo, uma mulher diz o seguinte: a mulher disse a ele, o Senhor perguntou a ela, né? O que tens? E ela respondeu: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu. Olha a situação que chegou, né? No versículo 29, a mulher concordou e cozeram o filho dela e comeram. Mas agora chegou a hora da outra mulher, que elas tinham combinado, tinham feito um acordo. Agora chegou a hora da outra mulher dar o filho para que isso também fosse feito, e ela escondeu o seu filho. Então pensemos realmente na situação que estavam passando, né? A fome era tanta que chegava-se a essa situação. Eles estão cercados pelos sírios e estão realmente morrendo de fome. E a nossa leitura começa exatamente com uma palavra de Eliseu, que foi um profeta do Senhor, dizendo que aquele quadro haveria de mudar, né? Aquele quadro haveria de mudar. E ele está falando exatamente dirigido, orientado pelo Senhor. Então ele diz assim: olha, amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e
e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria, ou seja, haveria abundância, né, de alimento. Essa era a promessa. E havia ali um capitão que o rei se apoiava no braço dele, e esse capitão falou assim: olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Quer dizer, duvidou das palavras do Senhor, ditas através do seu profeta Eliseu. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é para exatamente o que começa a partir do versículo 3. Havia ali 4 homens leprosos, que eles estavam assentados à entrada da porta. Então eles estavam do lado de fora, exatamente por ser leprosos, né? Leprosos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que estas pessoas tinham que viver separados da sociedade, né? Eles não podiam ter contato. E caso houvesse a necessidade de um leproso atravessar a cidade, ou atravessar uma comunidade, atravessar onde havia pessoas, eles tinham que atravessar gritando em alta voz: imundo, imundo, porque eles eram portadores da lepra. É sempre bom lembrar que a lepra, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ela é uma figura do pecado.